notícias. Vamos analisar a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e já projetar a 13ª que começará amanhã. Isso mesmo, amanhã já teremos jogos pelo Campeonato Nacional e o Glorioso entrará em campo contra o Vasco em São Januário. E aí, essa rodada foi boa para o Botafogo? Essa rodada foi ruim para o nosso clube? Vou trazer todos esses detalhes para vocês dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. A Mais Ágil é parceira do canal do TF. Caso você não tenha antecipado um fundo de garantia, esteja precisando de grana e precise da antecipação do FGTS, procure a equipe da Mais Ágil. Vou deixar tanto no primeiro comentário e na descrição o contato da Mais Ágil para você tirar todas as suas dúvidas. E claro, se tudo for passado da maneira que você entenda e que aquilo tudo seja do jeito que você ache, você vai fechar com a Mais Ágil. Link no primeiro comentário e na descrição. Amigos, ontem terminou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e temos aqui vários resultados e uma rodada que foi boa para o Botafogo. Se a rodada anterior não foi boa, essa a gente pode considerar como bastante positiva, já que nós colamos de novo nas equipes que estão ali na dianteira da tabela. Continuamos na 3ª posição, porém com um pontinho de diferença da equipe que é a líder do campeonato, que é o Flamengo. A rodada anterior dava 4 pontos de frente para o rubro-negro, que perdeu para o Juventude, e agora nós estamos apenas a 1 ponto da equipe da Gávea. Vamos aqui mostrar os jogos desta rodada para vocês saberem, né, como que foi a 12ª rodada. Colocando aqui na tela para vocês. O nosso jogo, o primeiro jogo, o jogo que abriu a rodada, Botafogo 2, Bragantino 1. Resultado importante pra gente no estádio Newton Santos. Era importante vencer e vencemos. O Cruzeiro, que na minha opinião é a equipe mais surpreendente do Campeonato Brasileiro, porque tem um elenco bem fragilizado, um elenco que eu não considero como um dos mais fortes do futebol brasileiro, mas vem fazendo um campeonato muito bom, vem somando pontos importantes e venceu o Atlético Paranaense dentro de casa por 2-0 e está ali na parte alta da tabela e ainda sem os reforços. O Cruzeiro vai brigar ali, no mínimo pelo G4 do Campeonato Brasileiro, se os reforços encaixarem. A derrota do Flamengo para o Juventude em Caxias do Sul. O Flamengo é freguesaço do Juventude, é um freguês assim, clássico da equipe de Caxias do Sul. O Atlético Goianiense empatou em casa com o Grêmio por 1-1. O Corinthians empatou em casa com o Cuiabá e o resultado ali que foi conseguido na última bola, esse empate corintiano. O Bahia, mais uma partida que o Bahia vence com um jogador a mais, né? Dessa vez uma expulsão que não foi correta. O Vasco, que fazia um jogo equilibrado, acabou perdendo um atleta e praticamente ali no final da partida a equipe baiana conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, mais uma vitória jogando na Fonte Nova, tendo, claro, esse benefício de um jogador a mais, isso acaba facilitando as coisas, mas o Bahia sobe na tabela de classificação e é o co-líder do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco irei mostrar para vocês. O Internacional perdeu em casa para o Atlético Mineiro e na última bola, né, o jogo estava terminando empatado. O Galo consegue, através de uma belíssima jogada do Hulk, um cruzamento na área, e o Galo consegue virar, fazer o segundo gol, né? Consegue chegar a números finais e vence uma partida depois de resultados negativos. O Fortaleza goleou o Palmeiras por 3-0. Eu falei aqui que o Palmeiras poderia perder para o Fortaleza e realmente perdeu. O Abel Ferreira é freguesaço do Vojvoda lá no Castelão. E ontem nós tivemos Jandegol fazendo gol que afunda o Fluminense na lanterna do Campeonato Brasileiro. Mudaram técnico, mas continuam na lanterna. Um triunfo do Vitória por 1-0 no estádio Mário Filho. E o São Paulo, que voltou a vencer 2-1 em cima do Criciúma. A tabela do Campeonato Brasileiro, depois de todos esses jogos, é a seguinte. A liderança é do Flamengo com 24 pontos em 12 jogos. Equipes que têm partidas a menos, já vou passar aqui para vocês. O Cruzeiro tem um jogo a menos, o Internacional tem 2 jogos a menos, o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, o Fortaleza tem um jogo a menos, o Juventude tem um jogo a menos, o Criciúma tem 2 jogos a menos e você tem o Grêmio com 2 jogos a menos. Essas são as equipes que ainda não têm 12 rodadas no Campeonato Brasileiro. Todas as outras têm 12 rodadas. Então o Flamengo é o líder com 24 pontos. A liderança do rubro-negro é devido ao saldo de gols. O Flamengo tem 9 gols de saldo. E a equipe do Bahia tem 7 gols de saldo. Em segundo lugar, né, a equipe soteropolitana com 24 pontos também. Estamos em terceiro com a mesma quantidade de vitórias. Os 4 primeiros colocados têm 7 vitórias no Campeonato Nacional. Isso é importante também por causa de critérios de desempate. O Botafogo
tem 23 pontos, o Palmeiras tem 23. A nossa diferença é que nós temos um gol a mais de saldo do que a equipe alviverde. Nós marcamos 20 gols no Campeonato Brasileiro e sofremos 12. O Palmeiras marcou 16 e sofreu 9. Então o Botafogo tá ali bem equilibrado a respeito do saldo de gols. Na quinta posição, o Cruzeiro com 20 pontos. Na sexta posição, o Atlético Paranaense com 19 pontos. Na sétima, o São Paulo com 18. Na oitava, o Bragantino com 18. Na nona, o Internacional com 17. Aí você vai pegar 2 pontos, né? O Cruzeiro, se vencer seu jogo a menos, vai chegar a 23. Pode colar ali conosco também na parte de cima da tabela. Se o Internacional vencer seus 2 jogos a menos, também pode chegar a 23 pontos. Então o campeonato tá muito equilibrado. É um campeonato muito equilibrado, o brasileiro de 2024. Na 11ª posição, Fortaleza com 17. Na 12ª, a equipe do Juventude com 16. O Juventude também faz um campeonato muito seguro. Um time que pensa em ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, o Juventude precisa de mais 30 pontos em 26 rodadas, né? Pensando nos 45, já conseguiu largar, por exemplo, 10 pontos com um jogo a menos em cima do Fluminense. Já tem ali, em relação ao Z4, 6 pontos. Então, o Juventude faz um bom Campeonato Brasileiro, um campeonato seguro. O Cuiabá, que esteve na lanterna do campeonato algumas rodadas, está na 14ª posição com 12 pontos. O Vitória da Bahia com 12 pontos na 15ª. O Vasco, que será nosso adversário de amanhã, é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento com 10 pontos. Dentro do Z4, Atlético Goianiense com 10, Corinthians com 9, Grêmio com 7 pontos e o Fluminense, o lanterníssimo do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos. Nem se vencer na próxima rodada, a equipe das Laranjeiras sairá do Z4. E na próxima rodada teremos um confronto ali do Lanterna contra o vice-Lanterna. Vamos pegar aqui a próxima rodada do Brasileirão 2024, a 13ª, que começará amanhã. Vasco da Gama e Botafogo em São Januário, 18 horas e 30 minutos. No mesmo horário, Cuiabá e Bragantino, jogo lá em Cuiabá. Domingo, 11 da manhã, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. 16 horas, Grêmio e Fluminense. São Paulo e Bahia. Fortaleza e Juventude. Às 18 horas e 30 minutos, Criciúma e Internacional, Vitória e Atlético Paranaense, Flamengo e Cruzeiro. E na segunda-feira, sempre, né, fazendo ali um jogo fechando a rodada, não aconteceu nessa rodada, mas acontecerá na próxima, o Palmeiras, que terá mais um dia de descanso para poder jogar tranquilamente com as pernas mais leves em casa contra o Corinthians. Pegando isso aqui nessa rodada, Botafogo e Vasco em São Januário é clássico. Não dá para você cravar que o Botafogo é favorito por ser clássico. O Vasco deve ter uma boa presença dos seus torcedores em São Januário. Então é um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil. O Botafogo tem que jogar bola para conseguir vencer. Pegando ali os primeiros colocados, né? Você terá um confronto entre duas equipes que estão dentro do G6 do Campeonato Brasileiro, que será Cruzeiro e Flamengo. Então é um jogo que você tem um duelo de 6 pontos. Palmeiras vai pegar o Corinthians. Se o Botafogo e Vasco fosse o Nilton Santos, eu colocaria o Botafogo como favorito. Como é em São Januário, não dá para colocar. Palmeiras e Corinthians, por ser no Allianz, eu coloco o Palmeiras como favorito nesse jogo. São Paulo e Bahia, né? O Bahia vai sair de casa, vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. Eu não coloco o Bahia nesse jogo como favorito, eu coloco essa partida aqui com uma cara de empate muito grande, São Paulo e Bahia. Então nessa rodada, dos 4 primeiros colocados, dos 5 primeiros colocados, colocando assim, eu coloco o confronto mais fácil, e olha só o que eu vou falar, o confronto mais fácil, mais acessível em um clássico, que será entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque. Os outros jogos serão bem complicados. Os outros jogos, os primeiros colocados, serão bem complicados. E essas são as rodadas que você ganha Campeonato Brasileiro. Porque o Botafogo terá um jogo difícil, o Flamengo terá um jogo difícil, o Bahia terá um jogo difícil e o Palmeiras é um clássico, né? Mas a fase do Corinthians não dá medo. Mas é uma rodada de 4 confrontos assim que são bem tensos. Quem conseguir vencer nessa rodada, com certeza vai abrir contra um desses rivais. Porque a tendência é que aconteçam tropeços. Aconteça talvez um tropeço do Flamengo contra o Cruzeiro, pode acontecer um tropeço do Bahia, pode acontecer um tropeço do Botafogo, pode acontecer um tropeço da equipe alviverde. Então é uma rodada que, se você vencer, você consegue abrir um pouquinho para os seus adversários. Acho muito difícil
Pode ser que eu me engane de chegar aqui na segunda pra gente analisar essa rodada, ou na terça, né? Porque tem o jogo do Palmeiras que acontecerá na segunda, então a análise da rodada mais frieza será na terça-feira. Mas será muito mais difícil falar aqui, caraca, os quatro primeiros colocados venceram. Eu acho que vai ser muito difícil. Eu espero que a gente consiga vencer o Vasco em São Januário e através desta vitória, o Glorioso ele consiga terminar a rodada até mesmo na liderança do Campeonato Brasileiro. Porque dá. Porque o Flamengo pode tropeçar e o Bahia também pode tropeçar. Aí a briga entre Botafogo e Palmeiras, se o Palmeiras vencer o Corinthians, seria através do saldo de gols. Mas a gente tem tudo para vencer o Vasco em São Januário. A gente tem que jogar para vencer o Vasco na casa deles. Confiante que a gente consiga vencer o Vasco amanhã lá em São Januário. Tamo juntos, beijos. Volta a qualquer momento, volta ali por volta de meio-dia, 1h, 1h com o nosso almoço com o TF, segundo vídeo de hoje. Depois, na noite alvinegra, eu posso voltar a qualquer momento, porque as notícias estão acontecendo direto no nosso Glorioso. Valeu, gente. Beijos, fui. Volto mais tarde. Tamo junto sempre.